Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Camila Brandão, que é médica endocrinologista com formação pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas do FMG desde 2011, onde ela atua nos ambulatórios de tireoide e também na equipe multidisciplinar do ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço. E, além disso, é coordenadora da equipe de endocrinologia do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, e membro do núcleo de tireoide da mesma instituição. Então, primeiramente, Camila, obrigado pela sua disponibilidade, bem-vinda. A ideia é estar discutindo com você a respeito dos nódulos da tireoide. Eu que agradeço, João, o convite, a oportunidade de participar, né? Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre os nódulos tireoidianos. Então, vamos lá. Bom, para começar, assim, muita gente pode estar chegando aqui após ter recebido um exame, por exemplo, com nódulos de tireoide, né? Esses nódulos, eles são relativamente comuns, né? São observados, eu peguei aqui um dado, 3 a 7% de pessoas por meio de palpação ou em até 50% das pessoas quando avaliadas por meio de um ultrassom, né? Então, obviamente que gera preocupação, mas entender que é uma questão comum e que nem sempre é um problema muito grande, né? Aí a primeira preocupação de qualquer pessoa que recebe um exame mostrando um nódulo está relacionado à possibilidade de câncer, né? Embora seja a menor parte dos casos, né, é uma possibilidade que sempre é o que preocupa tanto o paciente como os profissionais, né? Quais são as possíveis causas desses nódulos de tireoide além do câncer? Então, assim, até comentando um pouquinho mais sobre essas observações aí que você fez, né? Realmente, hoje em dia, a gente tem visto com muita frequência esse paciente chegando no consultório, até porque muitos profissionais solicitam ultrassom de rotina, como se ele fosse um exame que deva ser feito aí periodicamente, como um exame aí de check-up, né? Só que isso, na verdade, não é a recomendação, não deveria ser feito. Tá? O ultrassom de tireoide ele não é um exame de check-up, né? A palpação da tireoide, sim, deve ser feita aí, idealmente, para todo mundo, mas o ultrassom não. Exatamente porque muitas vezes a gente vai identificar nódulos ali muito pequenos, nódulos que não vão ter um significado clínico, mas que vão gerar um estresse para o paciente, vão gerar ali vários outros exames adicionais e um segmento, né, que muitas vezes não se justificam. Então, quando a gente está realmente, né, diante de um nódulo ali que eu palpei a tireoide, percebi, ou que eu tenho já alguma alteração ali clínica, laboratorial, que justifique pedir um ultrassom, né, a principal preocupação que a gente realmente tem que ter é de descartar, né, uma doença maligna ou descartar uma alteração na função ali da tireoide. E a imensa maioria desses nódulos, como você já colocou, de 5 a 10%, só que vão ser malignos, mas 90 a 95% deles, né? E aí as causas vai depender muito do tipo de nódulo que eu estou diante dele, né? Então, assim, muitas vezes eu posso ter, né, causas aí ambientais, então, por exemplo, deficiência de iodo, né, é uma dessas causas, e felizmente já não é uma preocupação para nós, né, aqui no Brasil, já há muitas décadas, por conta da iodação do sal de cozinha, mas em muitos lugares aí do mundo ainda é uma causa de bócio nodular, tá? Outras causas, eu posso ter, por exemplo, um nódulo sólido que cresceu muito e sofreu ali uma degeneração, um sangramento, e aí eu posso ter um cisto, né? Então, esses cistos tireoidianos seriam nódulos ali líquidos, né? De conteúdo líquido ali, então podem ser decorrentes, por exemplo, de uma degeneração de um nódulo antigo ou até de um sangramento, né? Eu posso ter alguns nódulos ali adenomatosos, né, adenomas, que são, na verdade, neoplasias benignas, que podem, inclusive, ser hiperfuncionantes, produzir hormônios em excesso, e isso geralmente por uma mutação ali, né, numa célula que ela começa a se multiplicar muito e a produzir de forma autônoma esses hormônios, tá? E se eu tenho, por exemplo, um nódulo
maligno, né, eu posso ter ali uma mutação também, sendo um driver aí dessa oncogênese, né, e levando aí a proliferação desse nódulo, por exemplo, né? Então, assim, são múltiplas as causas, nem sempre na prática clínica a gente consegue identificar qual foi a causa daquele nódulo, daquele paciente. Então, a gente tem fatores ambientais, a radiação, né? É um outro fator importante, tanto para nódulos benignos, mas principalmente para nódulos malignos, né? Radiação na região aqui da cabeça, do pescoço, que a gente vai ver, por exemplo, em sobreviventes aí de câncer, de tumores da região de cabeça, pescoço ou de tórax, que fizeram um tratamento com radioterapia, né? Então, isso a longo prazo pode aumentar o risco, por exemplo, de um nódulo maligno. Então, eu tenho essas causas ambientais e também tenho predisposição genética nas genes aí desses nódulos. Bom, então, habitualmente, a investigação para o nódulo de tireoide, ela parte ou da palpação na tireoide, quando se observa esses nódulos ah, na palpação, ou a partir da investigação de sintomas de hipertireoidismo ou de hipotireoidismo, né? Claro, o exame de rotina de ultrassom poderia identificar, mas não é indicado de rotina, né? Isso. Ótimo. A palpação, o que você pode, qual que informação que a palpação vai te trazer antes de pensar nos outros exames? Bom, a palpação, ela vai me falar se a tireoide como um todo é uma tireoide aumentada ou de tamanho normal. Ela vai me falar se eu percebo nódulos ou não, né? Se eu tenho uma superfície da tireoide que é regular ou irregular, a consistência dessa tireoide e a consistência desse nódulo que eu estou palpando, se eu palpar algum nódulo. Então, se eu tenho um nódulo, por exemplo, que é numa tireoide que está com uma consistência normal, esse nódulo ele é móvel à deglutição, ele não está aderido ali na pele a planos mais profundos. Então, isso, por exemplo, não levanta nenhuma suspeição de ser um nódulo maligno, né? Claro que a sensibilidade disso não é uma sensibilidade alta. Vou ter muitos nódulos malignos que vão ter características à palpação semelhantes ao do nódulo maligno. Mas eu tenho algumas características que já são mais específicas, né, que já aumentam mais a suspeição de um nódulo maligno. Por exemplo, se eu tenho um nódulo muito rígido, muito endurecido ao toque, se ele está fixo ali, ele não está tão móvel à deglutição, se ele está aderido a planos profundos, a outras estruturas ao redor, então isso já levanta muito a suspeição de eu estar diante de um nódulo maligno. Ótimo. Bom, aí, uma vez que você identificou um nódulo na palpação, tem alguns exames que vão ser solicitados, e aí um deles são os exames de provas de função tiroidiana. Então vai pedir os hormônios da tiroide, o TSH, que é o hormônio da hipófise que estimula a formação dos hormônios tiroidianos, e os hormônios T3 e T4, né? Esses hormônios eles podem estar normais, eles podem estar aumentados, ou seja, um hipertiroidismo, eles podem estar diminuídos no caso de um hipotiroidismo. Isso indica alguma coisa para você no sentido de diagnóstico? Então, é fundamental, né, a gente fazer essa avaliação da função tiroidiana, exatamente porque ela nos norteia um pouco em direção ao diagnóstico e a como conduzir daí para frente, né? Então, se eu tenho, o mais comum é ter nódulos tiroidianos com função tiroidiana normal, ou seja, aquele nódulo ele não está impactando na função da tireoide, né? Não está associado a um hipotireoidismo. Mas eu posso ter, por exemplo, uma doença de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo, com o nódulo tireoidiano. E quem tem Hashimoto tem uma chance maior de ter nódulos, inclusive até nódulos malignos, né? E existe uma associação entre nível de TSH mais elevado e risco de malignidade do nódulo, tá? Então, se eu tenho um nódulo ali, um paciente que tem Hashimoto ou um paciente que não tem, mas que esse TSH está um pouco mais elevado, isso já
pode estar associada a um risco um pouco maior daquele nódulo ser maligno, tá? E aí, claro, eu também tenho que tratar esse hipotireoidismo, né? Porque se esse TSH vai ficando também persistentemente elevado, ele também é um estímulo para o crescimento daquele nódulo, tá? Seja ele benigno ou maligno. E quando eu tenho os casos dos bostos nodulares ou multinodulares tóxicos, ou seja, eu tenho um nódulo que ele é autônomo, ele produz hormônios tiroidianos, ele independente da regulação do TSH, né, produzido pela hipófise. Então, nesse caso, eu tenho um nódulo hiperfuncionante. E aí a minha preocupação é tratar não só, né, o nódulo em si, muitas vezes, mas eu tenho que compensar esse excesso hormonal e tratar esse hipertireoidismo, tá? E isso é importante porque se eu tenho nódulo tireoidiano com um hipertireoidismo, o meu próximo exame vai ser uma cintilografia, porque se aquele nódulo for quente, né, e a característica dele ali, da ultrassom não for muito suspeita, a chance dele ser um nódulo maligno é muito, muito pequena. E aí, geralmente, a gente encerra a investigação por ali. Mas se ele é um nódulo frio, aí eu tenho que dar prosseguimento ali nessa investigação e fazer, por exemplo, uma punção desse nódulo. Ótimo, né? Só para a gente dividir em termos de exames laboratorial já deu para entender, e aí você tem o ultrassom e tem a cintilografia, tá? E E você vai pedir sempre os dois ou tem uma sequência aí para avaliação? então, toda vez que eu tenho um nódulo tiroidiano, eu vou fazer um ultrassom, porque o ultrassom é o exame que melhor caracteriza esse nódulo, tá? O ultrassom, inclusive, ele é superior à tomografia, à ressonância, tá? Então, na caracterização desse nódulo. Agora, a cintilografia, eu só vou pedir se eu tiver um nódulo com hipertireoidismo, ou seja, um nódulo com um TSH abaixo do normal. Aí eu vou fazer ultrassom também, mas aí eu tenho que fazer essa cintilografia porque eu preciso de saber se aquele nódulo está sendo responsável pelo hipertireoidismo, se ele é um nódulo quente, ou se eu tenho um nódulo frio no meio de uma glândula que, como um todo, está produzindo hormônios em excesso. Porque a forma de conduzir vai ser diferente. Ótimo. Bom, e a partir desses achados é feita uma classificação que é muito usada para avaliação especificamente do risco, né, de doença maligna, que é a classificação TIRADS. O que é isso? Como é que isso funciona? Então, então, é uma classificação ultrassonográfica, não é a única, né? A gente tem outras classificações, a classificação da APA, né? Que é a Associação Americana de Tireoide, que também é muito utilizada, né? Mas o TIRADS também tem sido atualmente mais usado até do que o da APA. Ele vai me dar 5 classificações ali, né? Então, eu tenho desde um TIRADS 1 até um TIRADS 5, e essas características, né? Essa classificação é feita baseada em um sistema de pontos, então ela é uma classificação quantitativa em que eu vou dando pontos baseado que eu for encontrando desses nódulos, né? E essa pontuação, ela é baseada em 5 características desse nódulo. A ecogenicidade, então, se ele é um nódulo mais hiperecogênico, quer dizer, mais claro, né, ali na imagem, ou hipoecogênico, mais escurinho, né? Se ele é um nódulo sólido, se ele é cístico, ou se ele é um nódulo místico, né? Misto com áreas sólidas e áreas císticas, tá? Se a margem, né, o contorno desse nódulo, se ele está regular ou se é uma margem irregular, lobulada, né? Se esse nódulo ele tem um formato, né, que a gente fala ali que segue as fibras ali da tireoide, ele é mais largo do que alto, ou se ele é um nódulo que ele está crescendo, né, contra as fibras ali da tireoide, né? Então a gente fala que é o ovo em pé, ele é mais alto que largo, né? O que é uma alta característica de suspeição. E se ele tem calcificações, sejam calcificações pequenas, microcalcificações, que também, né, é uma característica de suspeição, ou macrocalcificações. Então, eu vou dando pontos e, baseado nessa pontuação, eu vou classificar esse nódulo como um TIRADS 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, a depender do tamanho do nódulo,
junto com a classificação do T-RADS, eu vou considerar se aquele nódulo ali, ele é um nódulo que eu vou precisar de fazer, por exemplo, uma punção e analisar as células dessa punção ou não, ou se só pelo ultrassom eu consigo, por exemplo, falar que o risco de malignidade é muito alto, muito baixo, e que eu posso só acompanhar esse nódulo ultrassonograficamente a cada 6, 12, 18 meses. Tá ótimo. Normalmente, quando você solicita uma ultrassom de tireoide, essas classificações já vão ser feitas pelo radiologista, você precisa solicitar isso. É uma classificação que costuma gerar controvérsia, ou seja, depende muito da experiência de quem está fazendo. Que a gente tem muito no ultrassom, essa questão de que o ultrassom é um exame que depende muito de quem está fazendo, né? Quanto que Exato. você muitas vezes recebe um paciente que veio na primeira vez que está vindo com você, mas que já chega ali com todos os exames, né? Quanto que você confia nesses resultados de exame? Então, o ultrassom é um exame extremamente operador dependente, né? E o ultrassom da tireoide não é diferente, mas o ultrassom da tireoide não é qualquer ultrassonografista que tem essa expertise, né? Então, geralmente, a gente espera que um laudo, um bom ultrassom, já venha, né, com a descrição do nódulo e com a classificação, né? De forma que a gente tenha condição de também confirmar aquilo ali e, ao mesmo tempo, saber qual que é a característica daquele nódulo, porque eu posso ter 2 nódulos diferentes com a mesma classificação e, às vezes, eu tenho, né, gradações ali de risco de malignidade dentro da mesma classificação. É importante que tenha uma boa descrição. Claro que os exames vêm com imagens, mas a imagem, ela é uma imagem bidimensional. Então, o ultrassonografista tirou algumas fotos né, que ele selecionou que fossem ali importantes, mas que pode ser que tenha alguma imagem ali, algum ângulo que ele não me mostrou. Pode ser que naquela imagem ali, que é bidimensional, eu não consiga ter uma boa avaliação de determinada característica, né? Então, se eu tenho um ultrassom, que eu conheço o ultrassonografista, eu sei que é uma pessoa que tem uma boa experiência em tireoide, né? E pela descrição do laudo está bem feito, eu vou confiar, sempre conferir as imagens que eu tenho com a minha descrição. Mas se é um ultrassom de um lugar que eu não sei onde foi feito, não conheço o ultrassonografista, eu vi as imagens ali e tive dúvida na hora que eu interpretei a imagem, achei que o laudo está mal descrito, que não está batendo muito bem ali, tentei às vezes fazer, né? Eu sempre confiro essa pontuação do T-RADS, né? Mas às vezes a descrição do laudo, as imagens não me dão possibilidade de conferir, de saber se é aquilo mesmo. Eu prefiro repetir esse ultrassom, né, com um profissional de maior confiança. Ótimo. Bom, e na suspeita de uma malignidade, o passo seguinte seria fazer uma biópsia do nódulo, né? Quando e como que ela deve ser feita? Então, essa biópsia, na verdade, ela é uma punção aspirativa por agulha fina, que a gente chama de PAF, né? Não é uma biópsia propriamente dita. Ela é uma avaliação citológica, ou seja, eu vou aspirar ali, né, com uma agulha fina, guiado por ultrassom, né? O próprio ultrassonografista de tireoide, geralmente, é quem faz esse procedimento. É um procedimento simples, ambulatorial, e que, né, às vezes a gente faz ali, o ultrassonografista faz uma anestesia ali só local, muitas vezes nem faz. Então, é um procedimento bem tolerável. A gente vai aspirar células para eu poder analisar essas células e falar, né, se essas células ali, se eu tenho células ali malignas ou suspeitas de malignidade ou não, se eu tenho uma amostra ali boa, bem representativa com células benignas, né? E aí eu consigo, na imensa maioria das vezes, definir se eu estou diante de um nódulo benigno ou de um nódulo maligno. Tá. E existem casos em que isso pode gerar alguma dúvida. Sim, né? Infelizmente, assim, né? Quer dizer, felizmente vai ser a minoria, né? Mas eu posso ter ali até 15% dos casos com citologias que não vão ser diagnósticas. Seja porque
eu não consegui, às vezes, material suficiente de células representativas para serem analisadas, tá? E aí eu estou diante ali, às vezes eu aspiro, e aí vem muito sangue, ou vem muito colóide, não vem célula. Eu repito a punção, continua sem vir essas células, tá? Ou porque vem células, eu consigo analisar a característica delas, mas pelas características, eu não consigo definir se eu estou diante de um nódulo benigno ou de um nódulo maligno. E aí, nesse caso, eu tenho que lançar a mão ou de um teste molecular, onde eu vou estudar a genética, né, o DNA, o material genético ali daquele nódulo, para me falar se ele, né, é maligno ou benigno, ou às vezes eu vou ter que ir mesmo para uma cirurgia, quando eu não tenho condição de fazer esse estudo molecular, ou quando eu não tenho realmente células suficientes ali nem para fazer um estudo molecular. E aí eu tenho que acabar indo para uma cirurgia diagnóstica, tá? Ótimo. Então, seguindo o passo a passo, a partir dos exames de imagem, o primeiro passo é fazer essa classificação a partir do ultrassom, né? A partir dali você vai tentar caracterizar o risco de malignidade, tem outros fatores além dessa classificação, né? Se existe uma possibilidade, vamos dizer, de malignidade, você faz a punção por agulha aspirativa e aí define. Quer dizer, se é maligno, o tratamento é cirúrgico, não tem o que discutir. Se está na dúvida, o tratamento também é cirúrgico, né? Se ele é benigno, aí o tratamento depende de outros fatores, né? Especialmente da função tiroidiana e do tamanho daquele nódulo, né? Como é que funciona isso nesse momento? Bom, então você já pegou o nódulo que não tem suspeita de malignidade, né? Mas ele está com hipotireoidismo, está com hipertireoidismo. Como é que você conduz isso? Só uma observação aqui importante é que os nódulos malignos, né, assim, na imensa maioria das vezes a gente vai operar, mas hoje em dia tem alguns nódulos malignos, quando eles são pequenos, tá? E com algumas características ali, claro que não vão ser todos, tá? Tem algumas características ali do nódulo, do paciente, do serviço, né, em que a gente pode acompanhar esse nódulo maligno. Tá? Então, nem todo nódulo maligno também eu vou operar. É uma estratégia de tratamento que a gente chama de vigilância ativa, tá certo? E quando eu tenho um nódulo, então, benigno, nódulo benigno, ele pode crescer, né? Então, eu preciso de acompanhá-lo de tempos em tempos com aquele ultrassom, porque às vezes ele é benigno, a função tiroidiana está normal, não tem alteração de TSH, mas ele pode ir crescendo ao longo do tempo e eu acabar tendo que ainda assim fazer, por exemplo, uma cirurgia por conta desse crescimento, tá? Mas na presença de uma alteração de função tiroidiana, aí realmente eu vou ter que tratar. Se eu tenho um hipotireoidismo associado, eu vou tratar o hipotireoidismo, repondo levotiroxina e vou manter o acompanhamento desse nódulo, tá? De acordo aí com as características, né, ultrassonográficas, eu vou repetir em determinado tempo ali. E se eu tenho um hipertireoidismo, eu vou tratar o hipertireoidismo e dependendo da característica desse nódulo, se é um nódulo, por exemplo, que tem risco de ser um nódulo maligno, que eu não consegui definir muito bem ali pela punção, ou se é um nódulo que está muito grande, eu posso optar pelo tratamento cirúrgico para tratar tanto o nódulo quanto o hipertireoidismo, né? Ou se é um nódulo que eu não preciso de operá-lo, mas ele está associado a um hipertireoidismo, eu vou fazendo em paralelo o acompanhamento do nódulo em si, mas vou tratar com medicamento o hipertireoidismo, tá? Mas a imensa maioria dos nódulos não vai ter alteração de função tireoidiana e se eles forem benignos, eu vou só acompanhando ultrassonograficamente. Ótimo. Considerando um nódulo benigno, bom, a pessoa não vai se curar daquele nódulo, ele vai continuar com o nódulo para o resto da vida ali, né? Ah, existe um risco maior de malignização, ou seja, daquele nódulo que está acompanhando durante um bom tempo ali, que não tem nenhuma alteração e de repente ele sofre uma malignização? Então, esse risco ele é muito, muito, muito baixo, né? Então, assim, geralmente o nódulo que é maligno, ele já nasce, entre aspas, né? Assim, ele já surge
como maligno, e o que é benigno já surge como benigno, isso na imensa maioria das vezes. Existe um risco, né, assim, que ele é muito, muito, muito pequeno, né, depois de muitos anos, da gente ter uma desdiferenciação daquele nódulo, ele sofrer alguma mutação e ter essa transformação ali maligna, até para um nódulo, né, muito indiferenciado e evoluir para algum tipo de câncer de tireoide. Mas isso realmente é a exceção, né? Na maioria das vezes, aquele nódulo benigno ali, ele tende a permanecer benigno e ele pode, às vezes, reduzir um pouco, pode ficar estável, pode aumentar ao longo do tempo. Tá. E você acompanha esse nódulo pro resto da vida ou chega uma hora que você fala, olha, já acompanhamos o suficiente, não evoluiu, não precisa mais acompanhar, não precisa se preocupar com ele? Então, normalmente a gente vai acompanhá-lo, né, para o resto da vida. O que vai mudando é a frequência desse acompanhamento. Então, o nódulo que eu comecei a acompanhar agora, não sei ainda como é que ele está se comportando, se ele está daquele tamanho há muito tempo, se ele vem crescendo mais rapidamente. Então, eu vou acompanhar no início um pouquinho mais de perto, né? Então, vou repetir esse ultrassom dependendo da característica do nódulo, com 6, 12 meses, geralmente com 12, né? Depois, se eu ver que ele está estável, eu posso repetir de novo com 12 ou com 18, depois continuou estável, eu repito com 24 meses, continuou estável. Então, vai depender muito de como que vai ser essa evolução, né? Se é um nódulo que está ficando estável já por um tempo ali que eu estou acompanhando, a tendência é a gente ir dando um espaço maior entre as avaliações ultrassonográficas. Ótimo. E para finalizar, a gente já começou essa discussão, né? Trazendo um dado de que até 50% das pessoas vão ter um nódulo num exame de ultrassom, caso ele seja feito como rotina, né? Ou seja, independente de qualquer sintoma. Você já discutiu, você já falou também que não existe uma indicação para solicitar um ultrassom de tireoide, a não ser que você tenha palpado a tireoide e identificado alguma coisa suspeita, ou no caso de alguma repercussão desse nódulo que tenha sido identificado clinicamente, né? Agora, muitas vezes você vai receber uma pessoa que chega no seu consultório e ela está te levando um ultrassom, mostrando um nódulo, e você vai ver, olha, a palpação é normal, ela não tinha nenhum, os exames de tireoide são normais, ou seja, não era para ter feito aquele ultrassom, mas ela fez, né? E agora? Sim, isso não é raro de acontecer, né? E aí, quando o paciente já fez o ultrassom, aí é aquela história, se eu já estou com aquele ultrassom, que eu tenho um nódulo, então aí a gente vai investigar, né? Então a gente acaba investigando. Agora, pode acontecer, eu tenho que lembrar que na classificação do Tirados, por exemplo, né, eu só vou puncionar habitualmente nódulos acima de 1 centímetro, a não ser que eu tenha um nódulo menor que 1 centímetro, com uma característica de muita suspeição de malignidade, já com uma possibilidade de eu já estar com uma doença, até com uma metástase linfonodal. Então, eu tenho, por exemplo, um linfonodo ali muito suspeito e tem cervical, né, ali próximo à tireoide, ou eu tenho já um sinal de que esse nódulo está com uma extensão para fora da tireoide ali, está rompendo cápsula, está se estendendo para além. Aí, nesse caso, é uma indicação absoluta de eu já puncionar, tá? Mas pode acontecer de eu ter um nódulo ali pequenininho, no meio ali da tireoide, menos que 1 centímetro, que ele é um TIRAD 5, ele é um nódulo ali, que a gente fala, né, feio ali, ele tem cara mesmo de ser um nódulo maligno, o risco de malignidade dele é um risco alto, aí, superior a 70%, mas eu talvez nunca identificaria aquele nódulo, né, se ele não crescesse, porque realmente nódulos menores que 1 centímetro, eles não são palpáveis, na imensa maioria das vezes, né, e muitos desses nódulos, mesmo que malignos, né, 80, 85% deles podem não crescer ao longo ali, por exemplo, dos primeiros 5 anos. Então, aí, você vai explicar isso para o paciente, ter uma decisão compartilhada, e às vezes a gente vai acompanhar esse nódulo ultrassonograficamente sem tensioná-lo.
tá? Então, a decisão, por exemplo, de puncionar um nódulo com menos de 1 centímetro, que foi visto ali no ultrassom, que eu nem deveria ter feito, que foi um achado incidental, mas que é um TIRADS 5, um TIRADS 4, né? Vai depender muito dessa explicação, dessa avaliação ali junto com o paciente, né? Uma decisão compartilhada. Mas a gente vai sempre acompanhar. Né? Uma vez que eu já sei que ele tem aquele nódulo, eu não posso agora também, olha, não era para ter sido feito, eu vou ignorar, finge que não tem, e a gente vai ter que acompanhar, né? Agora, se eu vou prosseguir nessa propedêutica ou não, aí é uma decisão realmente compartilhada, que vai depender, né, do tamanho do nódulo, da característica dele, do risco familiar do paciente, do risco pessoal. Então, às vezes, eu tenho um paciente que ele tem uma história familiar muito forte para câncer de tireoide. Ele tem ali 2 parentes de primeiro grau, 3 que já tiveram um câncer de tireoide. Então, eu tenho que dar uma importância maior nesse caso, que eu estou diante de um risco maior. Tá. Agora, no mínimo, um nódulo que seja, vamos dizer, pouco suspeito. Oi, tá me ouvindo? Estou te Tá, ouvindo. vamos lá. No mínimo, um nódulo que seja pequeno e um RADS 1, 2, quer dizer, seja de baixa suspeição. Você não vai fazer a biópsia, mas no mínimo você vai fazer um acompanhamento e vai ganhar um acompanhamento que talvez ela não precisasse durante um bom tempo aí, né? Tá Sim. ótimo. Legal. Camila, acho que deu para entender bem aí como é que é conduzir esses nódulos, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço, João. Muito obrigada e pode contar comigo, estou à disposição, se precisar aí de novas discussões. Ótimo, obrigado de novo.